Boa tarde, pessoal. Gente, boa tarde. Não está perdendo todo mundo entrar, a gente já começa. Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Se quiserem colocando no chat as regiões que vocês representam, onde estão localizados os conselhos. Sejam bem-vindos ao nosso último encontro. Lari, deixa eu só verificar se já começou a gravação. Já, sempre é automático. Então, Já podemos, tá. né? Acho que estamos com poucos pedidos aqui, já estamos com 80 pessoas. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando, a gente garante deixar gravado também, até para respeitar o tempo de todo mundo, né? Então, vamos. Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas ao quarto encontro do ciclo formativo Fortalecendo os Conselhos na Implementação da Educação Digital e Midiática. O nosso foco hoje é conversar, discutir sobre a importância da formação docente para a implementação da educação digital e midiática e como, né, as redes e os conselhos de educação se fortalecem e o olhar que eles precisam ter nesse processo. Então, a gente vai entender também como as escolhas curriculares, né, impactam diretamente, né, o tipo de formação que vai se dar naquela rede de ensino. Mais uma vez, agradecemos pelo tempo, pela disponibilidade de vocês, né, pela disponibilidade de tempo em estar aqui com a gente em mais um momento. Agradecer a parceria do FONSED, da UNCME e da Undime, né, nesses 4 encontros que a gente vem fazendo aqui ao longo dessas semanas. Então, vamos começar. Hoje também, ao final da minha apresentação, vamos ter a participação da professora Luciana Magri, que é coordenadora também na DIFO, mais uma parceria aqui com a gente, a DIFO. Então, que seja mais um momento bem proveitoso e esclarecedor, e aqui, nesse momento, com foco na formação de professores para a educação digital e midiática. Só um momento que eu vou colocar a apresentação aqui para vocês. Enquanto a Lari apresenta, só queria reforçar que eu vi já pedido no site, aqui no chat, em relação ao material, então a gente tem enviado para vocês a cada encontro, né? Na semana passada a gente chegou a pedir desculpa porque a gente teve um problema no envio, mas a gente também já está fazendo um documento, resumo, com todos os materiais que a gente viu nos 4 ciclos, com os links de gravação. A Larissa vai falar ao final também, mas só para já adiantar, porque eu já vi o pessoal pedindo aqui no chat, tá? Então, fiquem tranquilos, as gravações dos 4 ciclos e todos os materiais serão enviados para vocês, junto com um resuminho também dos principais pontos, tá bom? Nina, só me confirma se a apresentação tá ok para você, por favor, que eu coloquei de uma forma Perfeito. diferente hoje. Tá bem, Tá obrigada. ótimo, Lari. Então, vamos.
essa é a mandala, né, da INEC, a gente já conhece ela de outros momentos, né, onde traz os 6 eixos, né, que é o guarda-chuva aqui da Estratégia Nacional Escolas Conectadas. Então, eu trouxe ela nesse momento só para a gente situar que o eixo de formação que a gente vem, né, trazendo junto com as ações da INEC desde 2023, já é um eixo de articulação ali com o currículo, e é um eixo que a gente trata especificamente sobre os saberes digitais docentes, né, os saberes digitais dos profissionais da educação para o uso e o ensino, né, das tecnologias, o uso nas práticas pedagógicas e o ensino, né, da tecnologia enquanto objeto de conhecimento. Então, desde 2023, quando a estratégia foi lançada, a formação para o desenvolvimento desses saberes digitais já vinha sendo uma ação prioritária também ali enquanto eixo da INEC. E por que é que nós estamos falando, né, sobre formação de professores para o ensino da educação digital e midiática? Os currículos das redes de ensino, eles já vêm avançando para incluir a educação digital e midiática. Isso já não é mais uma discussão do futuro, é do presente, se pensar bem do passado, desde quando a BNCC foi lançada em 2017, 2018, quando já trazia nas suas competências gerais, especificamente a competência 5, trazia ali a questão da cultura digital, mas a gente tem outras competências, como a Paula falou, inclusive, no encontro da semana passada, que traz também a questão da educação digital. Então, assim, as redes estão avançando nessa inclusão, principalmente também por causa dos normativos, né, que têm trazido a obrigatoriedade do ensino da educação digital e midiática. Além disso tudo, nós temos um crescimento do uso da IA, de plataformas digitais no cotidiano escolar, e o desafio é garantir que não seja apenas um uso, mas garantir essas aprendizagens e a cidadania digital, porque não é apenas uma questão de acesso a dispositivos e a plataformas. E aí fica como uma pergunta, né? Como ensinamos os estudantes a pensar, criar, analisar e atuar criticamente no mundo digital? E isso é possível por meio da implementação da educação digital e midiática nos currículos das redes de ensino. Então, o debate não é sobre ter tecnologia, mas sobre como ensinamos os estudantes a aprender, a criar, a analisar e a atuar nesse mundo digital. E isso é possível por meio, né, do currículo das redes de ensino. As diretrizes do CNE, que a gente já falou sobre elas lá no primeiro encontro, que vem como um normativo, né, para implementação da educação digital e midiática, fala sobre essa questão. O que é que ela fala sobre a formação de professores, né? As diretrizes, ela traz 3 pontos fundamentais para a formação dos professores. O aprofundamento e ampliação de saberes, habilidades e competências dos professores e demais profissionais da educação, porque tem que ser todos esses atores envolvidos. E aqui, quando o CNE fala nesse aprofundamento dos saberes, ele está com o objetivo que o objetivo é aprofundar o conhecimento sobre os fundamentos da cultura digital, sobre o pensamento computacional, da ética e da cidadania digital, ampliando esse repertório profissional, né? Então, não é uma formação voltada, é uma formação, desculpa, voltada à compreensão dos conceitos e implicações pedagógicas da tecnologia, dos conceitos enquanto objeto de conhecimento e implicações pedagógicas no sentido dessa tecnologia apoiar esses processos de ensino e aprendizagem. E o segundo ponto que as diretrizes traz é o fortalecimento da identidade profissional para a implementação da educação digital e midiática. Isso é muito importante que a gente traga esse papel do professor como um agente de mediação e não só um executor de políticas públicas, né? Então, o professor tem que vir como esse agente e como esse professor precisa ser esse sujeito formador na era digital, capaz de promover essas aprendizagens críticas, criativas e colaborativas dentro dos processos de ensino e aprendizagem. Ou seja, a gente sempre fala isso, né? O professor ele não vai ser substituído pela tecnologia, mas sim refinar e reafirmar sua função pedagógica no contexto dos processos de ensino e aprendizagem no contexto digital. E um terceiro ponto que as diretrizes do CNE traz sobre a formação do professor é o uso pedagógico intencional dos dispositivos digitais e midiáticos, que é o professor, a partir dessa formação, a partir desse repertório dos conceitos e do uso pedagógico da tecnologia, saber quando, por quê e como usar essas tecnologias dentro da sua prática pedagógica. Então, as diretrizes trazem esses 3 pontos muito fortes sobre a formação de professores. E quando a gente falou, né, que
o caminho para esse estudante desenvolver as habilidades para criar, para ser crítico, para conviver e viver nesses ambientes digitais, para ser esse sujeito, né, desse mundo digital, a gente falou que o caminho é o currículo, né? As diretrizes operacionais vêm para essa obrigatoriedade da implementação, a BNCC computação, a condicionalidade do VAR sendo esse impulso, né, para a implementação da educação digital e midiática, mas o currículo ele tem possibilidades de caminhos, né, para a implementação da educação digital e midiática. Nós falamos isso no segundo e no terceiro encontro, das possibilidades de implementação da educação digital e midiática. E a partir do momento dessa escolha da implementação, de como implementar a educação digital e midiática, a escolha define a formação dos professores, né? Que tipo de formação eu vou precisar para os meus professores da minha rede de ensino. Então, se a rede de ensino segue o caminho, né, do componente específico, a educação, esse EDM aqui foi uma forma que eu tive de reduzir a educação digital e midiática. A educação digital e midiática ela vai aparecer como disciplinas, né, com objetos de conhecimento próprios, e a minha formação ela precisa ser para todos os professores responsáveis para esse componente, esse novo componente. E a formação específica na área, né, da educação digital e midiática, pensamento computacional, algoritmos, dados, rede, IA e etc. Se a rede de ensino segue para o caminho da transversalidade, esse componente sendo transversal, isso quer dizer que são as habilidades da educação digital e midiática, elas são trabalhadas dentro das disciplinas já existentes, né, mas ali de modo integrado. E aí, o que é que muda na formação? Não vai ser uma formação para o professor específico daquele componente curricular específico que foi criado, mas sim para todos os professores da rede de ensino, porque já que os professores vão ter que dar a aula, né, sobre a educação digital e midiática dentro dos seus próprios componentes curriculares. Então, tem algumas características aqui diferentes quando a gente fala, né, dos caminhos que eu escolho dentro da rede de ensino para a implementação da educação digital. E aí, nessa formação nessa implementação da educação digital e midiática de modo transversal, essa formação para esses professores, ela tem que ter um foco em integrar a habilidade da educação digital e midiática em situações de aprendizagem da sua área. Então, é a educação digital e midiática na matemática, né? Decomposição de problemas, botei aqui alguns exemplos, decomposição de problemas em matemática, tratamento de dados em geografia, algoritmos em ciência. Então, é trabalhar a educação digital e midiática ali dentro de cada área do professor. Então, o caminho de implementação também define a forma que essa formação continuada vai ser preparada, né, para os professores da rede de ensino. E aí, aqui, quando a gente fala sobre, a partir dessa escolha, desse programa de formação que vai precisar ser desenhado, que vai precisar ser implementado, a gente precisa ter quais princípios são que norteiam essa formação, né? Então, eu defino meu currículo, eu defino o meu modelo curricular, que precisa ser coerente, né, com as condições reais da rede de ensino, eu preciso ter coerência com a estrutura que eu tenho na minha rede de ensino e com a possibilidade de estrutura que eu posso ter, com a conectividade que eu tenho e que eu posso estar colocando até esse currículo já ser, né, estar acontecendo de fato na sala de aula, com a disponibilidade de professores que eu tenho. Então, a partir dessas escolhas, o plano de formação ele precisa respeitar alguns princípios. E aqui a gente trouxe, tem esses 3 quadrinhos aqui falando, né, em 3 princípios, mas a gente pode até desdobrar em 4 princípios para essa formação de professores. Essa formação ela precisa ter uma clareza, ela precisa ter um objetivo, né, muito claro para os professores, por que ela está acontecendo, se é para esse componente específico, se é para transversalidade. A gente precisa ter uma formação alinhada ao conteúdo formativo em relação à etapa de ensino, ao perfil do professor e à formação inicial desse professor, provavelmente numa formação para professores de língua portuguesa, pensando numa transversalidade, não vai ser a mesma formação para um professor de matemática. Eu tenho que pensar ali qual é a formação inicial desse meu professor e trabalhar com formações de conteúdos formativos específicos ali, pensando nessas 3 características, etapa de ensino, perfil profissional e formação inicial.
essa formação ela precisa garantir que o professor domine o uso consciente e seguro de dispositivos digitais, incluindo a mediação e o uso pelos estudantes. Então, a formação vem de conceitos e de uso também, de uso intencional, né, dessas tecnologias, seja dispositivos, seja plataformas, sejam plataformas com IA. Então, precisa que o professor também desenvolva esse uso consciente e esteja preparado para que o estudante também use de modo consciente. E aqui um último princípio que a gente está trazendo, que é formar para a mediação de aprendizagens apoiadas em tecnologias, com foco no ensino de conceitos da educação digital e midiática, e atue de acordo com o que prevê o currículo escolar. Então, é uma formação que traga o que o currículo está elencando ali sobre a educação digital e midiática. E aí, pensando, né, em todo esse conjunto de por que a gente está falando em formação, por que a formação de professores para a educação digital e midiática precisa trazer esses princípios. Eu falei, né, apresentando aqui a mandala da INEC, né, os 6 eixos. Formação é um eixo estruturante da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Em 2024, nós lançamos um referencial, um documento, que elencava 10 saberes digitais docentes. E muito da necessidade do lançamento, né, da gente criar esse documento, esse referencial, foi para dar nome àquilo que a gente fala sempre. O professor precisa desenvolver a competência de dar aula com tecnologia e sobre tecnologia, né? Usar a tecnologia com intencionalidade. Mas o que isso queria dizer? Né? O que é que isso quer dizer? Então, lá em 2024, nós construímos esse referencial de saberes que orienta essas competências necessárias para o uso intencional das tecnologias. Então, nós começamos a dar nome ao que é desenvolver essa competência para o uso intencional das tecnologias e para se ensinar sobre tecnologia. Aí, esse referencial, ele é dividido em 3 dimensões, e cada dimensão tem os seus saberes digitais. Então, a gente tem a dimensão do ensino e aprendizagem com o uso de tecnologias, e aí, dentro dessa dimensão, nós temos 4 saberes digitais. Então, eu tenho o saber digital prática pedagógica, curadoria e criação, prática inclusiva e análise de dados. Então, esses 4 saberes fazem parte de uma dimensão em que a gente acredita que quando esses saberes são desenvolvidos, o professor utiliza as tecnologias com intencionalidade dentro dos processos de ensino e aprendizagem. Aí a outra dimensão é a cidadania digital. Aí ela tem 3 saberes, que é o uso responsável, o uso crítico e o uso seguro. E aqui a gente está falando muito da questão da própria educação midiática, né? Quando a gente fala dos conceitos, do que é o uso crítico, do que é o uso seguro, como é que eu me protejo dentro dos ambientes, como é que eu levo isso para dentro da sala de aula, como é que eu também permito criar estratégias pedagógicas para que o meu estudante também desenvolva essas competências de uso crítico, uso seguro e uso responsável, né, dentro dos ambientes digitais e no uso de dispositivos digitais. E a última dimensão é uma dimensão focada no professor para ele desenvolver saberes que potencialize o uso das tecnologias, tanto para a sua formação, quanto para o seu trabalho administrativo, né? Porque eu sempre falo que o professor ele não tem só a sala de aula, ele tem um trabalho administrativo, ele não tem só a prática pedagógica. Por trás da prática pedagógica tem todo um trabalho administrativo também. Então, seja de análise de dados, sejam faltas, notas dos estudantes, planejamento. Então, tem todo um trabalho ali por trás do fazer, né, pedagógico ali, quando se está dentro do momento daqueles 50 minutos ou 2 aulas, né, quando dentro para o professor. Então, essa última dimensão, ela traz 3 saberes digitais, que é a formação continuada, entender como a tecnologia pode apoiar essa sua formação continuada, a comunicação e a colaboração, como ele pode utilizar as tecnologias para aprendizagem entre pares, e um último saber, que é o uso das tecnologias, dos recursos educacionais digitais para a gestão, que é esse trabalho administrativo aqui que eu falo. Então, ele conseguir usar infinitos recursos educacionais digitais, infinitas ferramentas que tem para apoiar o seu próprio trabalho ali enquanto professor, né? Então, a gente tem a gente elencou e deu nome a isso que a gente sempre fala do professor ser
esse ator principal dentro dos processos de ensino e aprendizagem com tecnologia, e elencamos esses 10 saberes. Eles não são finitos, né? A gente só escolheu esses 10 saberes para dar um pouco mais de clareza àquilo que a gente falar. Aí, a partir desse referencial, que está disponível na página do AVAMEC, dentro da página do autodiagnóstico, aqui é só um resumo do que quer dizer, né, cada uma das dimensões. Acho que vale a gente explorar um pouquinho sobre isso. Então, quando os professores desenvolvem, né, cada um desses saberes dentro das dimensões, a gente diz que, quando ele desenvolve, né, os 4 saberes dentro da dimensão ensino e aprendizagem, a gente entende que o professor ele tem um entendimento e consegue aplicar os princípios relacionados à integração das tecnologias digitais nas estratégias de ensino e aprendizagem. Quando ele desenvolve, né, esses 3 saberes aqui da cidadania digital, né, uso crítico, uso seguro, uso responsável, a gente está falando que o professor tem um entendimento e consegue aplicar os princípios relacionados à responsabilidade, comportamentos éticos, a utilizar as tecnologias digitais, a conviver nesses ambientes, bem como conscientizar-se dos impactos e usos excessivos, né, das tecnologias. E o último, quando ele desenvolve ali os 3 saberes também de desenvolvimento profissional, ele desenvolve esse entendimento e aplicação dos princípios relacionados à adoção estratégica das tecnologias para sua formação, para sua autoformação, para colaboração, para aprendizagem entre pares e para o seu trabalho de gestão enquanto professor. E aí, a partir desse documento, né, que é um referencial, um material, nós desenvolvemos, se a gente deu nome, né, a esses saberes que os professores precisam desenvolver, a gente criou uma ferramenta chamada Ferramenta de Autodiagnóstico de Saberes Digitais Docentes, que serve para os professores fazerem uma análise, uma autorreflexão, um autodiagnóstico desses saberes digitais. Então, como é que eu estou em uso crítico, em uso seguro? Como será que é o meu nível em curadoria e criação de recursos educacionais digitais? Será que eu, professora, consigo escolher alguma tecnologia, alguma forma de usar a tecnologia para a prática inclusiva? Então, a partir desses 10 saberes, nós desenvolvemos uma ferramenta online que está disponível no AVAMEC. No menu esquerdo tem um velocímetro, mas também a gente vai disponibilizar depois os QR Codes, que tem todo o acesso a esse material. E aí, essa ferramenta, ela hoje está com 125 mil respostas de professores, nós lançamos ela o ano passado. Ela tem 125 mil respostas de professores que estão, né, mapeando as suas necessidades de formação, porque a partir do momento em que você consegue ter o resultado, você responde o questionário, você recebe uma devolutiva. Então, esse autodiagnóstico é um questionário de 17 perguntas que estão distribuídas e mapeiam todos os 10 saberes digitais, dividido pelas dimensões. O professor leva ali de 30 a 40 minutos no máximo para responder. E, no final, ele recebe uma devolutiva, que é um PDF, dizendo, a partir das respostas que ele deu, a ferramenta disponibiliza uma ferramenta dizendo, olha, em curadoria e criação, a gente definiu 5 níveis de desenvolvimento, desde o nível inicial a um nível mais avançado. E por que eu falo inicial e avançado? A gente não estabelece bom ou ruim, porque não é essa a característica da autoavaliação. É trazer o seu nível de desenvolvimento para que você busque formações que você consiga avançar numa próxima resposta que você fizer do autodiagnóstico. Então, ele traz esse mapeamento a partir das respostas que o professor deu, dizendo o seu nível de desenvolvimento nos saberes, em cada saber, como também na dimensão, né? Trazendo ali todas as respostas que contempla aquela dimensão, ele vai dizer, olha, na dimensão, ainda que você esteja, por exemplo, no saber curadoria e criação, no nível mais avançado, que seria o liderança, no conjunto dos saberes da dimensão ensino e aprendizagem, você ainda está no nível adaptação, porque isso a gente faz ali o cálculo a partir das respostas que o professor deu. Mas é um caminho para dizer, olha, você pode buscar, né, cursos, inclusive no AVAMEC, a gente já traz isso dentro do autodiagnóstico, dentro da devolutiva que o professor recebe, de caminhos possíveis para esse desenvolvimento e avanço nos níveis de desenvolvimento. Os resultados hoje do autodiagnóstico, ele traz que a maioria dos professores
nas dimensões, estão nos níveis iniciais. Como eu falei, são 5 níveis de desenvolvimento, que é o familiarização, o adaptação, o integração. Nossa, agora eu que esqueci os outros níveis, senhor. Como é que pode? Familiarização, iniciante, desculpa, iniciante, familiarização, adaptação, integração e liderança. Hoje, considerando as 125 mil respostas que nós temos, a maioria desses professores, em todas as dimensões, está no segundo nível, no nível de familiarização. E esse nível é um nível que o professor ele começa a usar as tecnologias de modo intencional, reconhecendo as possibilidades pedagógicas das tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem, mas ele ainda requer muita orientação e desenvolvimento para alinhar essas práticas ao currículo, bem como também se apropriar dos conceitos das tecnologias, da educação digital e midiática. Então, é um nível ainda iniciante, considerando, né, todas as respostas, a maioria desses 125 mil professores que já responderam. E o que é que esses dados, né, considerando esses resultados do autodiagnóstico que nós temos hoje, o que é que os dados indicam para a formação docente em educação digital e midiática? Ele indica a necessidade de formações mais estruturadas e contínuas que avancem, né, do uso instrumental. Então, não é aprender a usar o data show, não é aprender a usar plataforma Y, não é só o uso instrumental desses dispositivos e plataformas, mas com uma formação para o ensino dos conceitos de educação digital e midiática, e além do uso instrumental também, como é que eu utilizo cada um desses elementos dentro de uma estratégia pedagógica. A gente precisa de formações diferenciadas por nível, então, se eu tenho um grupo de professores que está no nível liderança, não pode ser a mesma formação para um professor que está no nível de familiarização. Então, precisa ter formações diferentes, por isso que a gente falou lá nos princípios, que a gente precisa considerar o perfil do professor para as formações. Então, a gente precisa ter formações diferenciadas para cada nível, né, respeitando ali os estágios de desenvolvimento e promovendo trilhas de progressão. Esses dados, né, que a gente tem do autodiagnóstico mostram que o apoio pedagógico nas escolas e outros dados também de pesquisas mostram que professores aprendem com outros professores, nós aprendemos com outros pais. Então, se as redes de ensino conseguirem colocar multiplicadores, mentores que ajudem a transformar essa familiarização dos professores, né, com o uso da tecnologia, com os conceitos da educação digital e midiática, de fato, em integração. E integração com políticas curriculares, né, garantindo que a formação esteja coerente com o modelo de implementação adotado na rede. Então, se as redes de ensino estão caminhando para a implementação da educação digital e midiática nos currículos, a formação do professor tem que refletir o que está trazendo os seus currículos. Né? Então, eu tenho que falar, a formação tem que ser com base naquilo que o currículo vem trazendo para a implementação da educação digital e midiática. E traz também que a gente precisa trazer uma ênfase na mediação pedagógica e no uso crítico das tecnologias, preparando esse professor para ensinar sobre tecnologia e não apenas com tecnologia. A gente precisa de uma formação que observe, né, que direcione para esses 5 pontos aqui também. E dentro, né, desse guarda-chuva da INEC, dentro desse eixo de formação, a partir do que a gente vem fazendo sobre apoio às redes de ensino para a implementação da educação digital e midiática, né, considerando os saberes digitais, a ferramenta de autodiagnóstico, a gente também tem, a gente já falou isso no primeiro encontro, que tem fomentado o AvaMec enquanto esse ambiente virtual de aprendizagem que pode ser utilizado pelos professores, que podem ser utilizados pela Secretaria de Educação. A gente tem um catálogo de mais de 80 cursos, onde a gente dividiu esses cursos em 4 blocos. Então, a gente tem cursos para práticas pedagógicas com tecnologia, a gente tem cursos especificamente sobre educação digital e midiática, a gente tem cursos sobre IA, e a gente tem cursos de apoio à gestão, né, e infraestrutura da Secretaria de Educação. Então, esses cursos, nesses 4 blocos, já são ações que a gente tem feito para apoiar os professores no desenvolvimento e avanço desses níveis e que consigam, né, colocar ele como esse ator principal na implementação da educação digital e midiática.
A gente também falou lá no primeiro encontro, né, que para esse apoio da implementação e de preparar essas secretarias para a formação dos seus professores, a gente tem as assessorias, né, a assessoria do Estado, que 26 estados estão dentro dessa assessoria, já estão, né, finalizando os seus planos de implementação, já com seus planos também de formação, como também a assessoria dos municípios, que consiste em uma especialização, mas é uma especialização que tem muitos momentos síncronos. A gente, inclusive, a semana que vem vai ter um encontro presencial com os estudantes, né, com os cursistas, que são técnicos de secretarias da região Sudeste, depois um outro encontro com a região Norte e Nordeste, e também do Sul. A gente já teve o primeiro encontro presencial, que foi com os alunos do Centro-Oeste. Então, é uma especialização que, mesmo numa característica de educação à distância, ela é muito próxima e muito pegado na mão no sentido de apoiar esses técnicos de secretaria, né, esses gestores em secretarias de educação, para a implementação da educação digital e midiática, né, seja como componente específico, seja como componente transversal, e a formação de professores a partir dessas escolhas. Vários materiais que estão disponíveis no MacRed, sobre a restrição do uso de celulares, né, na sala de aula, lembrando sempre que é restrição, não é proibição, e justamente esses materiais, tem materiais lá muito bons, roteiros de conversa com os estudantes, roteiros de conversas com família, propostas pedagógicas para falar sobre essa questão da restrição do celular dentro da sala de aula, e lembrando que a restrição e não a proibição, porque a partir do momento que o professor entender que, quando ele tem a competência, os saberes digitais desenvolvidos, de entender quando, por quê e como usar esse dispositivo dentro da estratégia pedagógica, é possível, além do que é permitido lá na lei. Tem o guia de dispositivos, tem o guia de ambientes pedagógicos, tem uma campanha, a campanha sobre cartazes para a campanha sobre o uso de celular, então tem muitos materiais disponíveis, a gente já falou também sobre eles lá no nosso primeiro encontro. E IA também tem sido, né, uma pauta muito forte nossa, principalmente na preparação, na formação de professores, e que também na implementação, né, está dentro do guarda-chuva da educação digital e midiática, mas também vem sendo uma pauta que a gente vem trazendo, inclusive em breve o lançamento do referencial, né, de IA para a educação. Então, fechado essa parte, aqui eu já até passei um pouco do meu tempo, mas o nosso objetivo hoje era trazer esse olhar para a formação do professor, né? Falar que a formação do professor para a implementação da educação digital e midiática, ela parte da escolha da rede de ensino, a escolha curricular que essa rede de ensino vai ter. Então, a partir do momento que ela escolhe ou o caminho do componente específico ou o caminho da transversalidade, ela precisa entender, então, qual formação ela vai precisar ter, se são para todos os professores, se é só o professor do componente criado, qual é o perfil desse professor, pode utilizar o autodiagnóstico como ponto de partida para entender, né, o contexto desses professores para a formação, já que a formação precisa partir do estágio e do nível, considerando os níveis dos professores. Então, foi um pouco de trazer aquilo que já tem disponível de apoio para as redes de ensino e o olhar que as redes de ensino, né, também precisam ter para essa formação de professores. E aí eu volto para esse slide aqui que a gente já falou no primeiro encontro, e a Paula também reforçou um pouco isso no último encontro que tivemos a semana passada, que são sobre os prazos, né? E aí são dúvidas que estão sendo sempre recorrentes, e se são dúvidas recorrentes, a gente precisa também sempre estar repetindo para que a gente consiga comunicar, né, cada vez mais sobre isso. Desde 2024, e aí aqui são duas coisas diferentes, né? Existe a condicionalidade 5 do VAA e existe a atualização curricular. A atualização curricular, ela vem sendo cobrada desde que a BNCC Computação, em 2022, foi, né, lançada. A esse ano, com as diretrizes nacionais do CNE, as diretrizes dizem, olha, então, a gente, né, foi esticando esse tempo aí desde 2022, quando a BNCC foi lançada, mas as diretrizes nacionais desse ano disse, olha, as redes de ensino, vocês, redes de ensino, precisam atualizar os currículos ao longo de 2025 e a efetiva implementação em 2026. É isso que está dizendo
às diretrizes nacionais do CNE. E quando ele fala atualização curricular, é um currículo bonitinho, feito, aprovado pelo Conselho, e a efetiva implementação é a aula acontecendo, é o meu professor ter passado pela formação, e é eu lá, pedagoga, dando aula no 5º ano, eu conseguindo, né, cumprir ali o que o currículo está trazendo para as turmas de 5º ano. Então, isso é o que a gente traduz, né, das diretrizes, é isso que está falando ali das diretrizes. Essa é uma parte. A outra parte é que o VAA-Fundeb trouxe na condicionalidade 5 a obrigatoriedade como uma condição que isso que as diretrizes do CNE traz, né, e o que a BNCC já vinha trazendo, que isso seja feito, seja cumprido para o recebimento da condicionalidade 5. Então, desde 2024, quando as redes entraram lá no CIMEC, 2024 e 2025, já tinha uma pergunta. O currículo da rede de ensino já tem, né, já fizeram a reformulação e já adota a BNCC Computação? É uma resposta de sim ou não, e tanto o ano passado quanto esse ano, em agosto, setembro, que foi respondido lá no CIMEC, as redes não iam correr nenhum risco de inabilitação para o recebimento da condicionalidade 5. Era só uma pergunta consultiva. O ano que vem, em agosto do ano que vem, essa mesma pergunta vai estar lá no CIMEC, para as redes de ensino, e só que o que é que muda, né, 2024, 2025 e 2026? O ano que vem, essa pergunta, ela passa a ser obrigatória, essa implementação. Então, se a rede de ensino, o ano que vem, responde não, ou responde sim, e não comprova, né, que de fato fizeram a atualização curricular, aí sim ela corre esse risco da inabilitação para o recebimento da condicionalidade 5. Então, esse ano foi uma questão consultiva, né, já a gente conseguir ter esse parâmetro de como as redes estão, mas o ano que vem, em agosto, que geralmente é quando se acontece essa abertura do CIMEC para responder o VAA, vai estar lá essa pergunta, e aí agora sim as redes que não fizeram essa implementação ou que não comprovem que fizeram essa implementação, correm esse risco da inabilitação. Então, a gente sempre precisa, né, estar trazendo esses prazos para que a gente fique cada vez mais claro e a gente consiga estar sempre apoiando as redes de ensino nesse sentido. E aí, como último slide, e aí trazendo até um pouco do que foi falado no segundo encontro, né, e muito do objetivo do porquê que nós estamos nesse momento formativo, né, com conselheiros e conselheiras, é o que é que pode ser observado na apreciação desse currículo quando chegarem para vocês, né? Nesse currículo da educação digital e midiática, porque aqui eu sei que vocês têm muito mais competência do que eu no sentido de uma avaliação de currículo, pensando aqui que provavelmente, se não 100%, mas a maioria passou pela implementação da BNCC, e tem esse trabalho já de análise de currículos, de mudanças de currículo, né? Mas trazendo um pouco aqui desse olhar para a educação digital e midiática. O que é que eu tenho que observar nesse currículo, né? O que é que eu tenho que apreciar nesse currículo que está trazendo a implementação da educação digital e midiática? Então, eu trago aqui primeiro que a gente pode fazer esse olhar dividido em 4 pontos. Pertinência desse currículo, coerência com o contexto daquele território, cumprimento normativo, e cumprimento normativo tem que ter esse olhar tanto para a BNCC Computação quanto para as diretrizes nacionais do CNE, porque as diretrizes nacionais, a BNCC Computação foi em 2022, as diretrizes operacionais 2025. Ela já amplia um pouco, trazendo inclusive a questão da educação midiática, da inteligência artificial, porque isso já não era tão forte lá em 2022. E quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de mudanças o tempo inteiro, né? Então, por isso que as diretrizes operacionais ampliou um pouco ali as aprendizagens necessárias para a educação digital e midiática. Então, precisa estar com esse olhar para o cumprimento normativo. O terceiro ponto são as competências, terceiro, né, e quarto ponto aqui, as competências e habilidades que esse currículo está trazendo. Então, é olhar para essa conformidade normativa, é olhar se os 3 eixos estão garantidos na cultura digital, mundo digital, pensamento computacional, se isso está vindo como progressão entre as etapas de ensino, né? Porque se eu coloco o pensamento computacional nos anos iniciais, qual é a progressão para
os anos finais e qual é a progressão para o ensino médio. Então, observar essa progressão dos 3 eixos na etapa de ensino, a coerência pedagógica, metodologias ativas, interdisciplinaridade, foco nas competências, né, e educação integral, quais são os objetivos, a avaliação e a função, né, a formação docente, como é que ela está alinhada a toda essa coerência pedagógica dos currículos. A estrutura e codificação das habilidades, né, e competências ali do currículo, a implementação factível, ou seja, eu tenho uma estrutura física que comporte esse currículo, eu tenho professores, eu tenho um cronograma que faz sentido de implementação, então é preciso observar isso quando for entregue, né, pelas redes de ensino, e esse currículo traz a IAR com esse olhar crítico, né, com esse uso pedagógico, ético e de privacidade na utilização da IAR. Então, essa lista ela não se esgota aqui, ela não tem um fim aqui, a gente só trouxe alguns elementos que podem ser observados, que junto com a experiência, a competência que vocês têm, ela pode ser ampliada daquilo que pode ser observado nos currículos de educação digital e midiática. Aqui, mais uma vez, são os QR Codes dos nossos materiais, de tudo que a gente foi falando, né, ao longo dos 4 encontros, mas como a Marina falou, a gente está preparando um material que elenca todos esses materiais de apoio, tanto para as redes de ensino, quanto para os conselhos. E aí, eu vou encerrar essa minha primeira parte aqui, e vou convidar agora a Luciana Magri para trazer um pouco também sobre a questão da formação de professores, muito alinhada ao que a Difor vem fazendo, né, para isso, e alinhado às nossas ações ali da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Bem-vinda, Lu. Boa tarde, Larissa. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria para a gente estar aqui com vocês. Acho que com essa apresentação da Larissa, a gente vê o quanto que Larissa, a Ana, né, e toda a equipe estão cuidando para a implementação dessa política, né? A gente tem aqui no MEC muita experiência numa política que vai falar de alfabetização, que vai falar de educação infantil, mas uma política que olhe em toda a sua estrutura para a questão da escola conectadas e todos os eixos que são necessários para que as escolas estejam de fato conectadas, é a primeira vez que isso acontece. E é muito bonito com essa apresentação a gente conseguir enxergar como isso foi feito paulatinamente, olhando primeiro para ter ali no Avamec bons materiais, guias que orientassem as redes, trazer também questões normativas que podem ajudar as redes a pensar suas políticas de conectividade e de formação de professores, né? Como que isso foi sendo construído para que agora a gente consiga falar com mais maturidade sobre a formação dos profissionais da educação, né? Dos professores, mas também diretores, coordenadores e técnicos de secretaria. E aí, dito isso, essa experiência de ter no Avamec o autodiagnóstico, né, dos saberes, como uma matriz ali que o professor consegue se avaliar e dizer em que nível de conhecimento ele tem, a gente aposta muito nesse autodiagnóstico para o planejamento das formações das redes. Então, se as redes partirem das suas... A partir do autodiagnóstico, conseguir planejar as suas formações, a chance dessas formações serem assertivas é muito maior. Então, eu vou trazer aqui o exemplo de uma experiência que a gente tem com a formação de 2 cursos, que talvez vocês também conheçam. Alguns cursos que estão para o ensino médio, no Avamec, e um curso que está para a formação de diretores, chamado Mentoria. Como que a gente conseguiu organizar com as redes esses cursos? Como os materiais que estão no Avamec são materiais autoinstrucionais, ou seja, os professores, diretores, qualquer um pode entrar no Avamec, se cadastrar e fazer toda aquela gama de cursos que tem ali, e a gente acha isso
muito salutar e bom, que seja iniciativa individual do profissional que vai buscar a sua formação. A gente também entende aqui do Ministério que essa formação é muito mais potente, ela é muito mais forte e significativa se ela é feita de forma coletiva e cooperada. Então, esses 2 cursos a gente tem orientado as redes para que para que eles sejam feitos assim. A rede, no começo do ano, combinar com as escolas, com os professores, de fazerem juntos o autodiagnóstico. Combinar um período ali, dizendo entre final de janeiro, começo de fevereiro, de que os professores se inscrevam e façam esse autodiagnóstico. Com esses dados do autodiagnóstico, as redes conseguem planejar formações da onde são as maiores dificuldades dos professores das redes. Vamos dizer que tenha mais dificuldade numa área do que em outra. Então, isso vai variar de rede para rede. E aí, qual que é o diferencial que a gente tem colocado para essas redes no uso desses cursos? Então, combinar um período para fazer o autodiagnóstico. A partir do autodiagnóstico dos professores, ver quais são as dificuldades e quais cursos seriam mais indicados. Como a Larissa colocou, tem mais de 80 cursos, então é possível cobrir todas as dificuldades apresentadas. Depois disso, fazer uma seleção desses cursos e propor para os professores: olha, nós, a partir do autodiagnóstico de vocês, percebemos que as maiores dificuldades são essas, então a gente fez uma seleção aqui de cursos que pode ter a ver com a etapa que o professor está trabalhando, então algumas dificuldades que são mais voltadas para professores de educação infantil, outras para os anos iniciais, anos finais e médio, isso pode variar, como também para diretores e coordenadores. Então, indicar quais seriam os cursos mais interessantes para que um grupo de professores e de profissionais fizessem coletivamente. Deixar um cronograma do período de inscrição para esses cursos. Então, esses profissionais dessa escola, dessa rede, teriam ali 10 dias para se inscrever no AVAMEC. E, a partir dessa inscrição, combinar momentos em que eles pudessem se encontrar, seja na reunião pedagógica semanal na escola, ou um evento, um sábado letivo, um seminário, isso cada rede pode ver o seu melhor formato, para que eles pudessem discutir o que tem sido trabalhado nos cursos. Então, por exemplo, do curso do ensino médio, algumas redes vão planejar para o ano que vem um cronograma, em que no mês de fevereiro os professores daquela escola estudem individualmente, nesse material do AVAMEC, o módulo 1. E aí eles se encontram para discutir, em março, o módulo 2. E aí eles conseguiram fazer, ao longo do ano inteiro, a divisão dos módulos em que se faz individualmente no AVAMEC, mas também tem um momento de reunião, discussão coletiva, para ver como que aquele material dialoga com a realidade daquela escola. E aí se propõe, a partir desse coletivo, quais seriam as intervenções que os professores poderiam fazer na realidade daquela escola. Então, a gente tem aqui relatos de de redes que estão fazendo tanto para o ensino médio, quanto para mentoria de diretores escolares, e esse formato tem funcionado muito bem. Quando a gente coloca para as redes essa gama de cursos, mais de 80 cursos, isso pode causar uma certa insegurança de quais cursos escolher, como orientar os meus professores para fazer uso desses cursos. A gente aposta muito nessa avaliação autodiagnóstica e de um planejamento de encontros presenciais,
se não for possível todos presenciais, mas encontros síncronos, para se discutir o que está sendo apresentado nos cursos, e mais ainda, para que se possa fazer as intervenções que também são apresentadas nesses cursos, né? Eles são cursos com fundamentação teórica, normativa, mas também com propostas práticas de intervenção em sala de aula ou na escola. Então, a gente acha que esse é um modo de fazer um bom uso dos cursos autoinstrucionais que a gente disponibiliza no AVAMEC. Uma outra preocupação que eu trago para a gente pensar nesse desdobramento para 26 que chega aos professores vem de duas experiências que a minha coordenação tem vivido nesses 2 últimos anos, que é os professores da educação infantil fazendo o curso do LEEI, que agora a gente chama de ProLEI. Então, o curso ele é um curso presencial, mas ele também tem uma parte na plataforma AVAMEC Interativo. Então, lá também tem encontros síncronos e os materiais estão nessa plataforma. E uma coisa que nos chamou muito a atenção foi a dificuldade dos professores conseguirem se cadastrar na plataforma. Então, quando a gente aqui coloca que o autodiagnóstico está dentro do AVAMEC, para um grupo significativo de professores, conseguir acessar o AVAMEC já é um desafio. E a gente percebeu isso também num outro curso nosso, que são 4 especializações para professores de anos iniciais em alfabetização, anos iniciais língua portuguesa, matemática anos iniciais e matemática anos finais. Da dificuldade dos professores conseguirem se cadastrar na plataforma da Universidade Federal do Piauí. Esses cursos começaram em fevereiro. Até agora, a gente tem recebido mensagem de professores que ainda não conseguiram subir todos os documentos para matrícula, de professores que conseguem nos enviar para a universidade fotografia da atividade que fez com os estudantes, mas não consegue postar na plataforma. Então, tudo isso que eu estou dizendo é porque a gente tem trabalhado com cursos em larga escala, né? O ProLEI, na primeira edição dele, foi um curso para 200 mil professores. E desses 200 mil professores, a gente conseguiu ajudar para que se inscrevessem na plataforma 124 mil. Temos ainda professores que ainda não conseguiram fazer isso. Professores que não tinham e-mail próprio, então dão o e-mail do marido, do filho, da vizinha. Dificuldade, inclusive, com o CPF. E isso mostra para a gente o quão básicos são os conhecimentos necessários para os professores da educação básica. A gente tem feito, para essa nova edição do LEI, o que a gente chama de letramento. Então, letramento digital. Então, nós temos feito tutoriais para serem disparados pelos grupos de WhatsApp, porque a gente também viu que o melhor canal de comunicação com esses cursistas foram os grupos de WhatsApp, do que enviar por e-mail, porque muitas pessoas não têm ainda e-mail. E aí, como se gera um e-mail, como se cadastra na plataforma, como que sobem os documentos, como encontra dentro da plataforma a sua turma. E por que a gente tem feito isso? Vai começar agora no final de novembro e dezembro. Para que as formações em fevereiro possam começar e todos os professores já estejam dentro da plataforma. Vai ser de novo essa edição com 200 mil professores. E a gente conseguiu avaliar que
né? Foram muitos os desafios, mas um dos maiores desafios foi a navegação, na verdade, o cadastro dos professores na plataforma e conseguirem fazer o uso da plataforma. A gente acredita que essa primeira edição acabou que, para além de conhecimentos de leitura e escrita na educação infantil para crianças de 4 a 5 anos, essa edição também possibilitou para 200 mil professores o primeiro contato com uma plataforma de aprendizagem. Né? Primeiro, muitos deles fazerem o seu e-mail pessoal, saberem subir documentos, participar de um chat, um conhecimento que eles não tinham e que o lei indiretamente acabou possibilitando. E por conta dessa dificuldade, agora nessa nova edição, a gente achou por bem esses 2 meses finais serem meses de preparação mesmo, de letramento digital, para que os professores consigam fazer um uso mais adequado da plataforma. Então, são esses os desafios que são postos para a gente com os professores da educação básica, né? Quando a Larissa coloca para a gente essa especialização para as equipes técnicas, muitos já estão mais habituados a fazer uso das ferramentas do que os nossos professores da educação básica, né? Então, esse desafio de 26, eu acho que ele vai ser bem grande, porque quando a gente coloca que dos 125 mil professores que fizeram o autodiagnóstico, eles estão ali naquela faixa inicial, a gente tem que pensar que são 125 mil que conseguiram se cadastrar na AVAMEC e levar o autodiagnóstico até o final. A gente ainda tem professores que estão antes disso, né? Que o desafio vai ser mesmo se cadastrar numa plataforma. Então, são coisas que a gente precisa olhar com muito zelo, com muito cuidado, e que essas competências vão sim ser construídas pelos professores da educação básica, mas com um planejamento nosso, né, de o que a gente espera para esses professores em 26, 27 e daí por diante. Claro que tem redes que já estão trabalhando dentro dessa perspectiva há mais tempo, que já colocam para os professores cotidianamente o uso de plataformas e de outras ferramentas, mas também a gente sabe que tem muita gente que ainda não está fazendo uso dessas ferramentas. Uma outra coisa que a gente tem colocado aqui como importante para ser discutida, seja ela qual for o curso que aquela escola, que aquela rede escolheu, é sobre o uso ético das tecnologias, né? Então, independente do curso que seja escolhido e do planejamento, a valorização que a gente precisa dar sobre o uso ético das tecnologias por parte dos professores e profissionais da educação, como também na orientação para os estudantes, e também a questão da saúde mental, também olhando para a saúde mental dos professores e profissionais da educação, quanto à saúde mental dos estudantes e como elas têm sido afetadas pelo uso das tecnologias de uma forma não pedagógica, né? Quando a gente coloca que a gente não está aqui dizendo para não fazer uso das tecnologias, não é isso. A gente quer que os estudantes tenham acesso, que os estudantes façam uso, que os professores façam uso, mas qual é a intencionalidade pedagógica que está por trás daquele uso? Qual é a preocupação do uso ético e crítico
que a gente espera por parte dos professores e dos estudantes, né? Então, são muitas coisas para serem pensadas para além do conhecimento dessas ferramentas, né? Essas ferramentas, elas estão aqui para o nosso uso, mas ele precisa sempre pensar que por trás daquelas ferramentas existem pessoas, existem crianças, e que isso precisa ser feito de uma forma muito segura e de uma forma muito preocupada com a ética de coisas que são muito recentes, que a gente ainda nem pensou, mas que está sendo cada vez mais ampliada, de comportamentos, de divulgação de fake news, de bullying entre crianças e adolescentes, e que às vezes existe um distanciamento geracional que impede essa comunicação mais dialógica entre as gerações, né? Então, se eu puder trazer a nossa contribuição da DIFOR, é essa, de que as formações partam mesmo do autodiagnóstico, que está disponibilizado no AVAMEC, que as redes façam uso desses cursos que estão lá, mas que combinem com as escolas, com os professores, momentos de se encontrarem para discutir coletivamente, que dessas discussões saiam propostas e intervenções para as escolas, né? Larissa, eu acho que é isso que eu queria trazer para esse momento. Agradeço pela oportunidade, viu? Obrigada. Obrigada, Luciana. A gente que agradece por essa parceria. Bom, caminhando agora para o nosso fim, né, desse ciclo, esse é o nosso quarto encontro, fechando aí esses momentos, mas fechando esse momento síncrono, sendo que a gente vai continuar, né, falando, e esse diálogo a gente está preparando, como a Marina falou, tanto no chat quanto no início, nós estamos preparando um material que compila tudo que foi falado e tudo que foi compartilhado nesses 4 encontros, que eu acho que, né, deixa-se um pouco mais orientador para vocês, mas a gente vai seguir dialogando com o FONSED, com a UNCME, com a Undime, como a gente sempre, né, tem feito nesse processo. Então, para encerrar esse momento, eu quero convidar o professor Paulo, mais uma vez, para estar aqui com a gente, professor Paulo, que é também conselheiro e superintendente na Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul. Paulo, você está por aqui? Eu habilitei o microfone de... Oi, boa Tá, tarde, tá. tudo bem? Estou por aqui, sim, acompanhando desde o início. Obrigada, Paulo. Fica com você. Fica à vontade. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos. Mais um excelente encontro, Larissa. Luciana, você foi cirúrgica aí em vários pontos que você trouxe na sua fala. Hoje eu estou aqui não como superintendente de informação e tecnologia da Secretaria de Estado da Educação, mas como o vice-presidente do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, e o presidente nosso do FONSED, né, pediu para eu dizer umas palavras aqui em nome do FONSED. Então, as minhas primeiras palavras, assim, Larissa, é de muito agradecimento, muito mesmo, né? Esses 4 encontros aí foram fundamentais para dar embasamento aos conselheiros, né, aí dos conselhos estaduais de educação, dos conselhos municipais de educação, que vão aprovar esse importante documento, como a Luciana bem colocou aí. Luciana, esses desafios que você apontou são gigantes, né? E a gente que está aqui na ponta, a gente sente isso muito mais. Quando a gente vê assim uma ferramenta tão fantástica como a ferramenta do autodiagnóstico, né? E os cursos que o AVAMEC disponibiliza ali, para que os professores possam se preparar, tudo aquilo que você trouxe ali
Não adianta, porque senão não vai acontecer. Se você não ter esse diagnóstico, ter essa linha formativa, não dá para eu falar aqui com quem já está usando inteligência artificial, já está lá num outro patamar, com quem está ali iniciando os saberes digitais. Nós temos muitos professores nessa fase inicial, muitos mesmo, né? Eu estou aqui na Rede Estadual do Mato Grosso do Sul, já tem, vou para o meu 12º ano, à frente aqui das tecnologias, e eu percebo ainda que tem muita gente que precisa dessa formação. E quando a gente fala em rede municipal, a questão fica muito mais séria, Luciano e Larissa. Por quê? Porque ali, muitas vezes, não é por falta de vontade, não, tá? É por falta de infraestrutura, falta de recursos humanos mesmo capacitados para fazer isso. Então, a gente percebe isso. E os conselhos são fundamentais para que isso aconteça. Então, assim, ter a parceria, pela primeira vez eu estou vendo, assim, Larissa, e isso que eu gostaria de agradecer em nome do FONSET, né, ter colocado os conselhos dentro desse rol de partícipes aí nesse processo. Porque são os conselheiros que vão, de certa forma, aprovar esses documentos, vão acompanhar isso, e acompanham as escolas, né? Toda hora de uma renovação de reconhecimento, de um credenciamento da unidade escolar, somos nós, conselheiros, que analisamos isso. Nós temos que ver se esses PPCs dessas escolas, né, esse projeto pedagógico de cursos, se está tudo adequado. O nosso supervisor de gestão vai até a escola, dá embasamento para os conselheiros, né, para eles aprovarem esses documentos. E me preocupa muito, assim, que eu vi alguns documentos aí aprovados, que eram documentos, assim, que foram elaborados por poucas pessoas, com pouca participação da sociedade, e chegou até o conselho. Então, como é que vai ser a aprovação disso? O conselheiro, de fato, está preparado, sendo um órgão colegiado. Muitas vezes a pessoa que está ali não é da educação, né? Ele vem ali representando uma instituição, um grupo social, e muitas vezes a gente está preparado. Eu falo por mim, porque eu aprendi a ser conselheiro no conselho, não teve um curso assim, olha, isso aqui é assim que você aprende a ser conselheiro, e é isso aqui que é importante para você. Então, quando a gente tem esses momentos, eu peço que tenham mais, porque todas as políticas públicas para a educação, de alguma forma ou outra, ela vai passar pelo conselho. É o conselho que vai ali legislar, muitas vezes, para o sistema. Né? Então, vem ali, e muitas vezes a gente faz resoluções, a gente faz pareceres orientativos para o sistema, né? Que inclui aí as privadas. E preparar esses conselheiros é ponto fundamental. Eu acho que todo mundo que teve a oportunidade, né? No último encontro a gente teve mais de 200 pessoas, eu vi, nesse aqui a gente passou das 120 pessoas, ou seja, tem muita gente aí interessada e preocupada em conduzir esse processo da melhor forma possível. Então, assim, agradeço muito, peço que o MEC olhe isso sempre com bons olhos, né? A hora que chegar uma nova política pública, importante como agora, por exemplo, gestão presente, né? Que a gente vai finalmente ter uma base de dados aí confiável, da educação infantil até a pós-graduação, né? Vamos envolver os conselhos nisso, porque quantos mais dados otimizados a gente tem, melhores decisões e condução das políticas públicas a gente vai poder fazer. Então, gostaria de agradecer. Coloco aqui o FONSED à disposição do Ministério da Educação, né? A UNC está bem alinhada. Aqui no Mato Grosso do Sul, os dois ficam no mesmo prédio, a gente tem uma boa articulação, né? A UNC e o CE ficam no mesmo prédio ali, a gente está tratando direto, a gente tem feito conselhos formativos, a gente deu uma pausa agora no autodiagnóstico por conta do SAEB e do SAIEMES. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, a gente já atingiu 50% daquele número que é 70% da rede. Então, a gente já tem 50% desse número. E agora a gente vai intensificar até o final desse mês para que o professor possa responder. Mas aí eu falo, tanto o autodiagnóstico, é algo que é muito importante a gente passar para os gestores das redes. Se o autodiagnóstico e as formações não tiverem um apoio das redes, e melhor, um acompanhamento, um incentivo, como a Luciana bem colocou, não vai acontecer. Porque, assim, hoje os nossos professores, a sua maioria, trabalham ali 2 turnos. E uma parcela muito significativa, 3.
Que hora que esse professor vai fazer essa formação? Então, assim, isso tem que ser otimizado ali na hora de atividade que esse professor tem que ter alguém ali acompanhando, incentivando, porque o auto-instrucional, ele é muito bom, mas ele requer um compromisso muito grande por parte desse educador, né? E muitas vezes ele precisa ali estar sendo acompanhado, sendo incentivado, mostrar para ele a importância disso, né? Por que você vai fazer aí um autodiagnóstico que leva quase 30 minutos? Por que você precisa fazer essa formação aí para que você possa, de fato, explorar as potencialidades das novas tecnologias, como a Luciana bem pontuou, né? Então, a gente precisa desse acompanhamento aos docentes, né? Não é só cobrar, a gente está ali agora para apoiá-los, e a gente tem deixado isso muito claro aqui na rede estadual do Mato Grosso do Sul, e passar esse recado para as outras redes, né, Larissa? A gente precisa desse envolvimento não só do professor, a gente precisa do envolvimento da gestão, do grupo gestor da secretaria, para apoiar esse docente aí e fazer esse acompanhamento. Então, assim, os cursos são maravilhosos, como está lá no AlvaMec, mas eu sou o maior conhecedor aqui da minha rede. Sou eu que vou fazer a curadoria do que, olha, você dessa região, esses cursos são interessantes. A gente não tem aqui no Mato Grosso do Sul aquele incentivo financeiro que alguns estados têm, né? Eu não sei se municípios têm também, que o cara ele tem um X de formação para fazer e aquilo impacta no financeiro dele. A gente não tem isso aqui. Mas a gente tem uma cobrança muito grande e um apoio para esse professor. Então, de fazer essa pré-curadoria, daquelas várias formações que tem lá, e incentivar. Olha, para a minha rede, esses são mais interessantes. Então, assim, você que está aqui no conhecimento inicial, para você mostrar isso de forma muito clara e objetiva para esse docente, né? É a partir daqui que você deve iniciar a sua trajetória de formação. E aí seguir adiante ali e criar um hábito dessa formação, isso porque isso está se aprimorando a cada vez mais e com muito mais tempo. Então, meu tempo já esgotou. Obrigado, Larissa. Luciana, você foi fantástica aí na sua fala. E o FONSED, e eu acredito que todos os conselhos estão à sua disposição, à disposição do MEC, à disposição do nosso ministro, do conselho, do nosso Conselho Maior de Educação, para que a gente possa fazer um trabalho de fato coeso e ter uma educação pública de qualidade nesse país. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Bom, e assim a gente vai chegando ao final desse ciclo, ao final desse encontro. No chat está a lista de presença de hoje, tá? E aqui fica o nosso compromisso em enviar os links e todos os materiais aqui disponibilizados. Também vamos estar, aquilo que eu falei a semana passada, disponibilizar as gravações no canal da UNCME, a gente também já vai estar disponibilizando os links para que eles subam na página, no canal do YouTube da UNCME também, então vai ficar disponível. Estamos sempre à disposição para conversas, para dúvidas, tá? Então, para a gente também do lado de cá, né, e aqui em nome da Ana e de toda a CGTI, da SEB, agradecer mais uma vez a disponibilidade de tempo de vocês. E... Ai, cadê? Ai, desculpa, gente, travou aqui meu computador, achei que tinha dado algum problema, que tinha caído a internet, desculpa. Então, muito obrigada, tenham todos uma boa tarde e até uma próxima, assim, de modo síncrono.